Olá, eu sou Marcelinho, cirurgião oncológico, e a gente vai continuar aqui então na jornada da alta em 24 horas. Quem assistiu o vídeo anterior viu que nós dividimos em 3 períodos, e eu fiz esse gráfico aqui para facilitar para a gente entender. A gente tem o período pré-operatório, a gente tem o período intra-operatório e a gente tem o período pós-operatório. Nós vamos considerar essa linha como se fosse a função fisiológica do paciente. Se ele não fosse ser submetido a alguma cirurgia, ele estaria nesse patamar. Esse momento é o momento da cirurgia. Aqui que é o que nós vamos abordar hoje, que vocês vão ver que a gente vai falar sobre metodologia do procedimento cirúrgico. Então ele vai ter um pico, que é o pico da cirurgia, e depois ele volta à normalidade no pós-operatório, tendo o objetivo final, a alta em 24 horas. Bom, quanto à metodologia, eu dividi em 2 formas para facilitar. Primeiro vai ser o dia anterior à cirurgia, então o dia anterior. E o dia da cirurgia, propriamente dito, o dia que nós vamos fazer o procedimento cirúrgico. Então, no dia anterior, eu gostaria que vocês tivessem em mente, primeiro, a anatomia do seu paciente. Isso parece uma coisa óbvia, mas eu vou contar uma historinha para vocês. Eu sou convidado algumas vezes para fazer algumas cirurgias ao vivo, que a gente chama, de cirurgia ao vivo, em que a gente faz a cirurgia, demonstra a técnica cirúrgica e todos os cirurgiões podem discutir enquanto nós estamos fazendo perguntas, questionamentos, enquanto estamos fazendo a cirurgia, sobre a técnica, o que a gente vai fazer, por que está fazendo aquele momento, aquele passo a passo. E uma vez eu fui fazer uma cirurgia ao vivo lá em Curitiba, e durante o procedimento eu descobri que aquela paciente tinha 2 ureteres. Então olha só, isso é uma parte do procedimento que faz muita diferença. Por quê? Porque eu posso ter lesão de um dos ureteres. Se eu soubesse antes da cirurgia que aquela paciente tinha 2 ureteres, eu já estaria com um pensamento diferente no momento da cirurgia. Então por isso que é bom revisar a anatomia do seu paciente, porque em 30% das vezes, aquele paciente que tem alguma anomalia, ou seja ela vascular, ou seja ela de algum órgão, ela pode ter outra. Então, por exemplo, ela pode ter alguma alteração vascular e ter um duplo ureter. Ela pode ter alguma alteração nervosa, pode estar passando uma veia por onde a gente não é comumente encontrado. Então, por isso dessa importância. Outra coisa que eu acho que é fundamental, então aqui vamos dividir, facilitar, A, B e C. E isso tudo na véspera da cirurgia. Você vai definir qual tipo de energia que você vai usar. Como já foi falado aqui, o nosso foco é em cirurgia minimamente invasiva. Então, cirurgia laparoscópica e cirurgia robótica. E você não consegue fazer um procedimento se você não tem alguma energia que vai ser usada. Então, eu vou colocar aqui as 3 principais. Então, a gente tem a energia ultrassônica, a gente tem a energia bipolar, que pode ser os bipolares, que eu vou chamar de inteligente, e o bipolar permanente. Vamos chamar assim. Quem conhece esse material, depois a gente pode fazer uma aula só falando sobre esses materiais. Mas o bipolar inteligente seria aqueles descartáveis e o permanente, todos conhecem. E o monopolar. Dessas 3 energias, uma dica. O que eu indico? Eu não indico fazer uma cirurgia com apenas o uso do monopolar. Por quê? Porque ela é uma das energias mais perigosas que existem. E se você está começando, você algumas vezes não tem a noção real da profundidade. E você aciona o pedal e ela pode ir mais profundo do que você gostaria. Então, na segurança, para quem é iniciante ou está no estágio intermediário, não inicia
necessariamente no procedimento, nas técnicas cirúrgicas, mas na realização daquele procedimento. Então você, por exemplo, vai começar a fazer uma linfadenectomia pélvica. A gente tem estruturas vasculares, estruturas nervosas e que a profundidade talvez faça a diferença. E nós já tivemos complicações relacionadas a esse tipo de energia. Então, você precisa optar por ou bipolar, ou a monopolar, ou a ultrassônica. Dependendo de qual energia você vai utilizar, você vai pensar no passo próximo, que vai ser na técnica. Qual técnica que você vai utilizar? Quando a gente falar de técnica, eu gostaria de chamar a atenção uma coisa muito interessante, que existem vários tipos de técnicas. Existe a técnica A, que é uma delas, existe a B, existe a sua e existe a minha. E eu vou mostrar para os senhores a minha técnica, que eu chamei aqui do nome de metodologia do Marcelinho, mas que pode ser qualquer técnica, pode ser até a sua técnica, sem problema algum com isso. O que eu só gostaria de deixar enfatizado aqui é que a gente tem que pensar sempre, se eu estou fazendo essa técnica, se eu tiver uma complicação no procedimento, qual é a alternativa que eu tenho? Então, é a técnica B. Se eu estou fazendo, por exemplo, a minha técnica, que eu vou mostrar para os senhores, a metodologia do Marcelinho, e eu tenho uma complicação e eu não consigo continuar nessa técnica, qual a alternativa que eu tenho? Então, a gente tem que pensar sempre nisso também. Então, isso, o que eu falo sempre para quem eu estou dando o treinamento? Que é o dia anterior à cirurgia, ou seja, na noite anterior. Então, na noite anterior, no dia anterior, eu vou revisar a anatomia do meu paciente, isso nos exames de imagem, o tipo de energia que eu vou usar naquela cirurgia e qual a técnica que eu vou utilizar. Bom, se a gente falar da minha metodologia, a metodologia do Marcelinho, quem pode utilizar ela? Todo mundo. Ela é uma metodologia universal. São 3 dicas para vocês fazerem de forma adequada. Ou seja, quem nunca fez um procedimento, faz por essas 3 dicas e vai dar certo. Ah, eu já faço. Tente fazer com essas 3 dicas e veja se você não diminui o seu tempo cirúrgico, que esse é um dos objetivos desse treinamento. Então, por exemplo, fazer sempre igual. Passo 1. Passo 2. Definir os limites anatômicos. E passo 3. Começar sempre pelo mais difícil. O difícil aqui, vamos colocar assim, que seria, a gente vai abordar, mas seria não necessariamente tecnicamente. Mas vamos lá, então a metodologia se resume única e exclusivamente a esses 3 passos. Quais são os passos? Primeiro, fazer sempre igual, ou seja, toda a cirurgia eu vou fazer da mesma forma. O 2, definir os limites anatômicos daquele procedimento especial. E o 3, começar sempre pela parte mais difícil. Então vamos lá. A primeira, que é o fazer sempre igual, eu vou dar um exemplo aqui para os senhores. Por exemplo, imagine que você vai fazer uma esterectomia simples. Um exemplo. Então, como que eu faço? Eu vou de um lado e inicio a cirurgia. Eu faço a ligadura do ligamento redondo. Aqui vocês estão vendo o redondo, as tubas, a tuba uterina, o ovário, o útero, e aqui o colo do útero, o paramétrio com os vasos chegando aqui. Então, o que eu faço? Eu inicio a cirurgia assim. Do lado esquerdo, por exemplo. Ligadura do ligamento redondo à esquerda. Ligadura da tuba uterina à esquerda. E ligadura, caso você não vá ligar a tuba aqui à uterina, a ligadura do infundíbulo pélvico. Aí o que
que eu faço? Eu vou para o lado direito e faço a ligadura do ligamento redondo. Eu faço aqui a ligadura da tuba uterina ou do infundíbulo pélvico. Pronto, já fiz. Agora o que eu faço? Fiz tudo isso, vou soltar o espaço vésico uterino. Então eu vou soltar a bexiga. Eu soltei a bexiga, aí sim eu vou fazer a ligadura parametrial rente ao útero, junto com os vasos, do lado, do outro lado e por último a colpotomia. E após a colporrafia. Então, você retira o útero da forma que você for retirar, né? Ou via vaginal, ou via abdominal, por uma incisão, qualquer que seja a via de acesso. Mas eu gostaria de enfatizar isso, que eu sempre sigo o mesmo passo. Então, independente do que eu faça, eu sempre faço da mesma forma. Então, por exemplo, eu citei aqui a esterectomia simples. Então, o passo 1, ligadura do redondo à esquerda. Passo 2, ligadura da tuba uterina e dos vasos, do ligamento útero-ovário ou infundíbulo pélvico. Passo 3, eu vou para o lado direito, ligadura do redondo, ligadura do ligamento útero-ovário ou do infundíbulo pélvico. Passo 4, soltura aqui da ligamento vésico uterino. Passo 5, ligadura dos vasos e paramétrio. E passo 6, colpotomia. E 7, colporrafia. Pronto, se eu fizer sempre dessa forma, a tendência é eu ser mais rápido. E com isso, eu diminuo o meu tempo cirúrgico. O 2 é a definição dos limites anatômicos. Por exemplo, na cirurgia, quando a gente vai fazer a cirurgia laparotômica, geralmente você vai ressecando e identificando as estruturas anatômicas. O que eu percebi? Na cirurgia laparoscópica é muito mais fácil você identificar os limites anatômicos primeiro e depois realizar a cirurgia. Então eu coloquei um exemplo aqui, se eu fosse fazer uma linfadenectomia pélvica, por exemplo. Uma linfadenectomia pélvica. O que eu faço? Depois de fazer o pneu peritônio, colocar os trocáteres, tudo, tal, vou fazer o procedimento. Primeiro, eu identifico os meus limites anatômicos. Quais são? Primeiro, aqui é o músculo psoas. Então, estou falando que a gente está fazendo do lado direito da paciente. Primeiro, o nervo gênito femoral. Então pronto, esse é o limite. Qual o limite? O limite lateral. Segundo, a bifurcação, vou fazer assim, ó, dos vasos. Bifurcação dos vasos. Esse vai ser meu limite cranial. A veia circunflexa profunda. Veia circunflexa profunda. Esse vai ser meu limite caudal. A artéria umbilical obliterada. Esse vai ser meu limite medial. E aqui mais profundamente, eu vou fazer dessa forma. Difícil aqui fazer a visualização 3D, mas o nervo obturador. Esse vai ser meu limite posterior. Então vejam, tudo que tiver para dentro do nervo, para medial do nervo gênito femoral, e tudo que tiver lateral à artéria umbilical obliterada, da veia circunflexa até a bifurcação, esse é o meu limite de dissecção. Então, primeiro, o que eu faço? Disseco, identifico o nervo gênito femoral. Depois, acho a bifurcação dos vasos. O que tem aqui na bifurcação dos vasos? E aqui fica uma dica muito, muito, muito importante. O ureter.
Então eu começo abrindo o peritônio que tem sobre o gênito femoral e, Marcelo, eu vou começar a cirurgia. Por onde que eu vou? Acha a artéria ilíaca externa. Você achou a artéria ilíaca externa? Artéria ilíaca externa. Você achou a artéria ilíaca externa com o peritônio por cima dela? Você abre lateral a ela. E daí você vai identificar o nervo gênito femoral. Você achou, secou todo o nervo gênito femoral? Você vem e acha o limite da bifurcação aqui da artéria ilíaca externa e ilíaca interna. Você achou, você vai ver o ureter. E daí você vai acompanhando, ela vai dar a artéria umbilical obliterada. Você vê a veia circunflexa e identifica o nervo obturador. Você identificou todas as estruturas, o que acontece? Você diminui a chance de ter alguma complicação intraoperatória. Você diminui a chance. Não necessariamente 100% dos casos você não vai ter, porque pode ter alguma complicação, mas você diminui a chance. Então vocês viram como a definição e a identificação dos limites anatômicos são importantes? Por isso o conhecimento do procedimento que nós vamos fazer. Então eu sempre faço, se vocês já acompanharam alguma cirurgia eu realizando, essa cirurgia, vocês vão ver que eu sempre faço dessa forma. Então, 2 limites anatômicos e 3, começar pelo mais difícil. O difícil aqui, eu coloquei entre aspas, ele pode ser tanto para você tecnicamente, ou, por exemplo, se nós vamos fazer, se eu for fazer uma esterectomia simples, com uma linfadenectomia pélvica e paraórtica, eu sempre opto por iniciar pela linfadenectomia paraórtica. Por quê? Porque eu faço a linfadenectomia paraórtica estando entre as pernas da paciente. E eu opero com o monitor sobre a cabeça da doente. Se eu começar pela parte pélvica, depois eu vou ter que virar. Então eu já opto por virar e fazer que a parte paraórtica eu considero tecnicamente um pouquinho mais complexa. E depois eu viro o monitor para baixo e já continuo com a esterectomia e a linfadenectomia pélvica, aqui com ou sem salpingoforectomia bilateral. Então essa é uma dica que eu acho que vale, dentro de uma metodologia, você definir qual parte você vai fazer primeiro. Por exemplo, você vai fazer uma esterectomia radical. A parte que você acha mais difícil, talvez seja a dissecção e a tunelização do ureter. Então comece por ela. Talvez a parte que você acha mais difícil seja a identificação dos vasos uterinos, na origem. Então comece por ele. Aí, eu vou fazer a linfadenectomia pélvica primeiro ou vou fazer a esterectomia radical primeiro? Depende do tipo do tumor que você tem e qual que é o objetivo da sua cirurgia. Por exemplo, a linfadenectomia vai influenciar na esterectomia? Por exemplo, se você tiver linfonodo positivo, você vai deixar de fazer a esterectomia? Se sim, comece pela linfadenectomia pélvica. Se não, você vai fazer a linfadené independente a esterectomia independente da linfadenectomia, comece por qual procedimento que você julgar melhor e mais rápido. Então, na verdade, aqui eu não estou falando para vocês o que vocês devem fazer. Eu estou mostrando uma metodologia que comigo funcionou e eu consigo o objetivo final, que é uma alta em 24 horas. E esse é o objetivo de eu estar mostrando isso para os senhores.